Quantos de vocês, só para eu ter uma ideia, porque hoje eu vou tratar assim bem especificamente algumas coisas, gostaria de saber quantos assim cantam na igreja? Levante suas mãos, pode abaixar. Quantos são músicos de fato? Não que os que cantam não são músicos, né? Não sejam músicos, mas aqueles que têm algum estudo assim, de algum instrumento, alguma coisa assim. Levantem suas mãos. Maravilha. Quantos só gostam de ouvir? Quantos agora têm muito interesse em aprender os temas do louvor e adoração? Então, creio que todos seremos abençoados, né? Bem, eu vou ver se eu consigo me aprofundar um pouquinho mais na questão de música hoje à tarde, porque populam muitas dúvidas assim no ar. Eu vou tentar ser um pouquinho mais específico com relação à coisa da música. Não saindo ainda um pouco do lado da teologia, né? Porque eu acredito particularmente que o nosso problema de música na igreja é um problema de falta de conhecimento. Simples assim, falta de conhecimento. Por outro lado, não tem como a gente conhecer plenamente o assunto pelo fato de que a maioria das pessoas não são músicos, né? Não são da área da música, assim. Então, não que eles devam entender mais que vocês, não é isso. Mas algumas questões, jamais uma pessoa que só gosta de música vão se aprofundar, né? Então, eu particularmente me aprofundei em muitas coisas pelo fato de trabalhar com música profissionalmente, né? A minha profissão é essa. Eu sou pastor, mas a igreja me reservou especialmente para trabalhar com música. E nesse assunto, assim, eu não sou um camarada assim formado em música, apesar de ter feito muitos cursos já de música. Mas já tenho assim, comecei a fazer a faculdade de música, enfim, por uma questão de tempo mesmo e de trabalho, né? E eu não conseguia assim morar em todos os lugares que tivesse a faculdade de música para eu conseguir terminar minha faculdade de música, né? Mas eu comecei a fazer a faculdade de regência, né? E eu sou maestro também, maestro de orquestra e também de coral. Eu trabalhei com coro durante muitos anos, começando na igreja. Então, tinha um trabalho assim na igreja e gostava muito, né? Por causa até da minha família, que já gosta muito de música. Eu herdei isso do meu pai e da minha mãe. E o berço é exatamente essa igreja aqui, né? E agora eu gostaria de despertar vocês um pouquinho, porque no passado nós tínhamos um coral maravilhoso aqui, que dava oportunidade para as pessoas se desenvolverem vocalmente, né? Apesar de que eu acho que não é só o coral que deve dar esse tipo de oportunidade, né? Eu acredito que uma igreja, ela deve ter um processo musical tão profundo que deva abranger, por exemplo, eu particularmente, quando for pastor de uma igreja, eu pretendo fazer isso, com certeza, por ser músico, né? Eu gostaria de sentar assim na igreja, vários cultos assim. Em alguns momentos da adoração, cantar junto ao povo. Só por curiosidade para saber quem é afinado. E esses aí eu vou anotar numa cadernetinha, tá certo? E essas pessoas com certeza vão ser reservadas para o ministério da música e adoração. Se nós tivéssemos um ministério de música no modelo assim do ministério levita, vocês iam ver quanta coisa maravilhosa. O ministério levita, na verdade, lá no Velho Testamento, sobravam músicos. Eles tinham que ficar fazendo muitas escalas, cada um tinha seus turnos definidos, tal. E a música, curiosamente, era 24 horas por dia, nunca parava. Porque tinha lá sempre os turnos das pessoas que iam fazendo tal, né? Todas as vezes que acontecia o sacrifício de louvores, né? E esse sacrifício de louvores, ele exigia um cordeiro, então toda hora estava tendo sacrifício de louvores, né? Porque o adorador chegava lá com o cordeirinho para agradecer pela salvação, por isso, por aquilo, tal, né? E aí, junto disso, o coro dos levitas cantava e fazia o seu papel. Então, é uma coisa muito importante. Então, a palestra de hoje, ela toca num aspecto muito importante, que eu já dei uma pincelada de manhã, que é justamente sobre o artista mestre. Eu dei esse título justamente porque é uma expressão que já é utilizada no espírito de profecia. A senhora White, ela muitas vezes ela usa essa expressão, o grande artista mestre. E antes de começar a palestra, eu gostaria de dar umas dicasinhas de leitura para vocês. Algumas referências bibliográficas, tá? Primeiro eu gostaria de
falar sobre um livrozinho chamado Introdução à Estética Musical. O autor é o Mário de Andrade. Esse livro, todo mundo que tem interesse por música tem obrigação de ler. Obrigação. Todas as profissões, elas têm as suas áreas do saber específicas, né? Por exemplo, quando nós falamos de um médico, a gente está falando também da medicina, que é a área do saber que arregimenta as coisas do médico. Quando a gente fala do dentista, a gente fala da odontologia, que arregimenta as coisas do dentista. E quando a gente fala de música, qual é a ciência que arregimenta as coisas da música? O quê? Tem a ver com matemática. No passado tinha tudo a ver. Mas não, hoje em dia não é matemática. É um negócio chamado estética. Estética é uma área de saber. Só que a estética, ela tem várias estéticas. As específicas de cada área, né? Por exemplo, específica das artes plásticas é um tipo de estética. Direcionada às artes plásticas. E nós temos especificamente a estética da música, que é a estética para a área musical. E temos também estética da arquitetura, por exemplo, né? E algumas áreas específicas têm o lado da estética, porque essas áreas usam muito o conhecimento da estética geral e específica. Então, a introdução, esse livro, A Introdução à Estética Musical, ele é um livro preciosíssimo, porque o Mário de Andrade, muitas pessoas talvez não saibam que ele foi um grande músico, né? Ele, além de um grande escritor, aliás, ele partiu da música. Ele era professor do Conservatório Musical Brasileiro. Então, ele parte da música para começar a escrever alguns assuntos específicos de estudos de música, e depois disso ele se torna um escritor vigente, aí começou a fazer artigos para jornais, etc. Escreveu grandiosos livros, né? Aí da nossa literatura. Mas o Mário de Andrade, ele, como era um camarada extremamente minucioso, estudioso, ele estudou todos os camaradas. Então, por exemplo, os grandes estetas que a gente tem, né? A gente pode falar do Aristóteles, a gente pode falar do Kant, a gente pode falar do Hegel e vários outros. E aqui no Brasil nós temos o Mário de Andrade. Só que a diferença é que o Mário de Andrade leu todos eles na minúcia. E no seu livrinho, que é pequenininho, ele fala o pensamento de todos eles. Então você não precisa ler tudo do Kant, ler tudo do Hegel e desses outros camaradas que eu citei. Então você lendo o Mário de Andrade, você já vai ter uma ideia geral de tudo e bem legal. E assim, a estética resolve muitos dos problemas musicais. Essas coisas que às vezes a gente fica discutindo na igreja, né? Se a música ela faz uma atuação na mente para esse lado aqui, se ela atua para lá e para cá, todas essas coisas a estética já discutiu. Então a gente não precisa ficar muito discutindo essas coisas dentro da igreja, porque inclusive as nossas discussões musicais, que a gente chama de discussões espirituais, elas são discussões estéticas. Então a estética já vai resolver uma grande parte, por isso que eu recomendo. Um outro livro que você deve ler, só que aí infelizmente é só para aqueles que leem inglês, tá? Deixa eu me lembrar aqui direitinho o nome dele. Bem, vou me lembrar, até o final da palestra vou dizer esse livro aqui. Um outro livro, antes de falar esse livro aí, você vai ler um compêndio de estética maravilhoso. Você talvez não saiba que nós o temos, mas nós temos um compêndio de estética no espírito de profecia, chamado Caminho a Cristo. Vocês sabiam disso? É um compêndio de estética dentro do espírito de profecia. Se você ler esse livro com os olhares voltados para as coisas estéticas, você vai entender muita coisa de música também. Então, o assunto de música ele não se resolve, por exemplo, procurando as palavrinhas lá, né? Música. Não, você tem que procurar por belo, beleza. Você tem que procurar por forma, entende? E também por música, por som, por cântico. Então, você tem que varrer tudo que se relaciona à música. Você vai buscando. Aí você vai começar a encontrar coisa muito boa no espírito de profecia. E muitas respostas interessantíssimas. Vamos então à palestra de hoje sobre o grande artista mestre. Essa é a segunda parte da palestra que eu dei na sexta-feira, tá? Se funcionar esse negócio, vai ser uma beleza mesmo. Hã?
Não conseguiu? Vamos tentar pôr um outro aqui, para ver se funciona. Peraí. Aquela minha bolsa lá. Lá dentro dela, assim, tem um negócio meio aveludado, assim, pretinho. Lá dentro é uma apresentação. Enquanto isso, vamos seguindo aqui. O grande artista mestre, como é que é a musicalidade de Deus? Você já parou para perguntar isso aí? Eu dei uma pincelada, né? Que Deus é um grande músico. Hoje de manhã eu falei que Deus é um grande músico. Até me emocionei ao falar isso, né? E realmente Deus é um grande músico. E onde é que estão esses textos aí? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. A gente, quando lê esse verso aqui, a gente sempre aplica para os anjos, né? Porque os anjos vão voltar com o Senhor, ele vai estar rodeado com um monte de anjos de trombetas, né? Tocando um louvor maravilhoso. Mas esse verso aqui não se aplica aos anjos. Por quê? Porque primeiro que está falando que o Senhor descerá do céu com alarido. Sim, inclui os anjos aqui. Porém, com voz de arcanjo. Arque, né? E angelos, em grego, né? Que é chefe dos anjos, significa isso. O arcanjo é o chefe dos anjos, que é Jesus. E com a trombeta de Deus. Essa trombeta aqui não é a trombeta dos anjos, é a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês sabem como é que a senhora White descreve a volta de Jesus? Ela fala que Jesus vai voltar com duas coisas específicas na mão. Não sei qual dos lados haverá uma foice e no outro lado uma trombeta de prata. A foice simbolizando que ele vai fazer a colheita, né? Para fazer separação entre o joio e o trigo, né? Entre os ímpios e os salvos. Por outro lado, uma trombeta. Mas para que essa trombeta? Para que vai estar? E aí ela fala que daí ele vai descer do céu, num dado momento, vai parar o cântico lá dos anjos, aquela música dos anjos, e aí ele sozinho vai empunhar a sua trombeta e vai começar a tocar uma música indescritível. E quando ele tocar essa música, os túmulos vão se abrir e vai se cumprir essa profecia aqui. E as pessoas vão ser ressuscitadas. Tá certo? Tá, tudo bem. Não tem problema, eu vou aqui na mão mesmo. Tá, tudo tranquilo. Então, aí o Senhor vai ressuscitar as pessoas ao som de música. Olha só, o nosso Deus é um Deus de trombetas, portanto de música, de cânticos e de adoração. Isso faz parte da sua essência. E aí eu faço uma afirmação contundente agora para você se alegrar comigo. Cristo é o maior músico do universo. Aleluia, glória a Deus. E tem que ser assim, e é mesmo. Porque senão ele não seria Deus, né? Onde é que está isso lá no Velho Testamento? Números 10, 2. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. Depois segue. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Ninguém mais poderia tocar as trombetas na organização do templo de Davi, somente os sacerdotes. E segundo Crônicas capítulo 29, diz que esse mandato de Davi organizar o ministério do cântico em Israel foi determinado dessa forma por Deus através dos seus profetas. Isso significa que as pessoas estão por aí dizendo que Lúcifer é o maior músico. Está errado. Quem é o maior músico é o Senhor Jesus. E ele é que é o chefe dos anjos. Lúcifer não era chefe de anjos. Hoje ele é. Mas de que tipo de anjos? Dos anjos caídos. Isso é uma pegadinha que o pessoal cai nela direto. Tá certo? A gente não pode esquecer desses detalhes. Vamos seguir aqui. Todo ato de misericórdia promove música ali, no caso no céu, né? Desejado das Nações, página 639. Do mesmo modo, os anjos trouxeram... Esse verso aqui é para você.
que eu me lembrei lá daquele lance dos anjos dirigentes no plural, tá? Então presta atenção. Do mesmo modo, os anjos trouxeram as harpas e Jesus as apresentou também aos santos. Os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom. E então todas as vozes se alçaram em louvor grato e feliz. E todas as mãos deslizaram habilmente sobre as cordas da harpa, originando uma música melodiosa, com acordes abundantes e perfeitos. Vejam que está escrita a expressão ali, os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom. Então tem aquela alusão lá no Espírito de Profecia, que os anjos cantam em quadrado, né? Que eu falei de manhã que eu não sei por que essa disposição, né? Deve ter um porquê acústico, né? Tanto é que a irmã também tem uma outra afirmação que ela fala que os mistérios da luz e do som estavam sendo descortinados no Éden para o primeiro par. Ela tem essa afirmação. Então a música ainda tem muitas coisas para a gente descobrir que a gente não sabe sobre ela ainda. E sobre o som, tem muitos mistérios. Porque é muita coisa que Deus criou, né? Deus é fantástico, maravilhoso. Mas existe então essa citação dos anjos em quadrado e fala que um anjo dirigente toca, né, primeiramente a harpa e os outros se unem em louvor. Só que esse texto fala no plural, né? Que os anjos então dirigentes desses vários grupos tocam as harpas. Logo, Lúcifer, ele não teria capacidade de ser só ele lá mandando a música, né? Porque essa não é a estrutura do céu. Então essa ideia de o anjo da música, especialmente o regente do céu, que a gente afirma muito nas igrejas, isso aí é uma ideia que está em um dos livros apócrifos. Não é ideia bíblica e também não está no Espírito de Profecia. Tá certo? Vamos seguir aqui. Então, alguns tópicos aí desse texto. É Jesus quem entregará em nossas mãos as harpas. Isso demonstra que Jesus tem uma preocupação com a música, né? Outra coisa, existem vários anjos dirigentes, não somente um. Terceiro, no céu a música é perfeita sob o ponto de vista estético. A nossa aqui não. Entendem? A nossa música não é perfeita sob o ponto de vista estético. Porque nós somos pecadores. E o louvor é o tema principal. Então, a nossa música aqui, a irmã White fala várias vezes, que ela precisa se ajustar ao tema dos cânticos dos anjos. Ou seja, o nosso louvor é imperfeito. Uma outra coisa, fazendo um parênteses disso que eu estou falando, que me vem a alusão agora. Quando a Bíblia fala de cântico novo, o que é o cântico novo? Vocês têm uma ideia assim? Vamos participar um pouquinho para não ficar com sono, né? Me ajudem aí. O que é o cântico novo? Ninguém se arrisca, não? Eu creio que seja uma revelação, uma nova canção que está sendo feita agora, por último. Mas alguém tem alguma outra opinião diferente? Fale aqui. Uma nova forma de se cantar. Não tinha pensado nisso, mas tem a ver. Boa. Um novo? Uma nova aliança. Uma nova aliança. Todos os pensamentos estão corretos. Na verdade, o cântico novo é uma música nova mesmo. Que vai acontecer, que é nova sob os nossos parâmetros estéticos, né? É nova, totalmente nova. Porém, espiritualmente, também quando a Bíblia se refere ao cântico novo, ela está falando numa canção diferente que muda a ordem das coisas dentro do meu coração. Isso é maravilhoso. É lindo demais. Ela está se referindo, na verdade, ao louvor. Quando a Bíblia fala em cântico novo, ela está falando não só de uma música que é diferente daquilo que o povo faz, que o povo que está em pecado faz, mas também de uma música que muda a ordem das coisas dentro do meu coração, que me transforma, que faz que é aquele texto lá de Isaías que eu li na sexta-feira, né? Que faz o coração, em vez de espírito angustiado, né? Ele se transforma em alegria, em vestes de alegria, etc. É esse sentido aí. Então, é nesse sentido que é o cântico novo. Então, quando nós formos para o céu,
Não existe aquele texto lá que fala assim, e é uma revelação para nós, né? Aquilo que os ouvidos nunca ouviram, os olhos nunca viram. Então, assim, nós já temos algumas revelações na Bíblia para a gente começar a sonhar com essas coisas, né? Já parar para notar a coisa da Cidade Santa? Como é que vai ser, assim, a Cidade Santa? Vamos pensar aqui, as pedras preciosas, vou ajudar vocês. Pedras preciosas, o que mais vai ter? Ruas de ouro, me ajudem. Mar de cristal. É o rio de cristal, né? Nesse sentido. Exatamente, cada pérola, uma porta e cada porta tem uma pérola. Exatamente. Então, assim, cada coisa, ou seja, Deus está aguçando na sua memória, na sua imaginação, fazendo você sonhar com o céu. Ele está falando assim, gente, olha só, eu tenho coisas maravilhosas para dar para você, que é uma coisa que você não vai imaginar. E eu gosto de pensar que no céu eu vou ter uma casa maravilhosa, do jeito que eu sempre sonhei, só que eu nunca vou pensar que eu tinha sonhado daquele jeito. Porque Deus, Ele me conhece tanto, e Ele me fez de um jeito tão particular, que as coisas que eu vou ter no céu, elas serão exatamente do jeitinho que eu gostaria sempre de ter na vida. E as coisas que eu nunca pensei eu vou ter. Lá no céu, estão reservadas. E se a rua é de ouro, como é que vai ser o piso da minha casa, né? Porque o ouro lá no céu é o asfalto, não é o piso. Não é verdade? Entendeu? Como é que vai ser a porcelanato do céu? Vai ser maravilhoso demais. Então, assim, existem ainda mistérios a serem revelados para nós. Deus não permitiu que nós víssemos tudo, sabe por quê? Porque ainda assim resta a nós conhecermos o seu grande amor. Ele quer que nós conheçamos o seu grande amor. Então, por isso, em primeiro plano, Ele quer que você aprenda mesmo aqui nesse mundo de escuridão, né? Porque nós estamos num mundo de escuridão, literal. Então, nesse mundo de escuridão, Ele quer que eu dê valor, em primeiro lugar, àquilo que é mais importante. Que é justamente a sua graça, o seu amor, os princípios do seu reino. Mas Satanás não, né? Satanás, ele ficou só com a outra coisa, só com o belo, só que aquilo que era majestoso, ele queria liderar porque ele queria as coisas grandiosas, né? Ele queria criar, né? Não, vou criar um monte de coisa, tal, né? Mas aquilo que é simples, né? Você, por exemplo, ter a capacidade de ficar com uma pessoa, conversando em unidade, em amor, né? Isso ele não quer saber não, né? Ele não quis saber dessas coisas. Mas Deus quer nos ensinar isso aí. E esse é que é o passaporte para o céu. Está entendendo? Vamos continuar, tem coisas boas demais aqui. Vamos lá. Esse texto aqui é muito importante. Muito, muito importante. Porque ele fala especificamente de artes. Olha, podes ter bom conhecimento das artes, estar relacionado com as ciências, ser excelente na música, tá aí a música, e na literatura. As tuas maneiras podem agradar àqueles com quem convives. Mas o que tem essas coisas que ver com o preparo para o céu? Que fazem elas para preparar-te a fim de comparecer diante do tribunal de Deus? Não te enganes, de Deus não se zomba. Coisa alguma, senão a santidade, te preparará para o céu. Então, música não é parâmetro para a salvação. Me desculpe alguns que querem fazer da música isso aí. Me desculpe, porque não está revelado esse pensamento. A música não é parâmetro para a salvação. Lógico, se a minha música revela um coração pecador, se revela um coração que está tomado pelo câncer do pecado, aí, logicamente, não vou ser salvo, né? Mas não pela música. Mas porque a música... E uma verdade muito importante é o seguinte, os seres humanos são seres musicais. A nossa música revela aquilo que nós somos, e não o contrário. Não é a música que vai nos moldando, sabe? Como alguns dizem aí, nos moldando e fazendo a gente ficar daquele jeito lá. A gente já é daquele jeito. Por isso que a música é daquele jeito. Entende? Existe a balada porque o pessoal tá... Aquelas músicas específicas, né? Para balada, porque eles estão doidos, loucos para chegar e ficar dançando e pulando, fazendo orgias, é sexo à flor da pele, é isso aí que eles querem. Por isso que a música é assim. Você está entendendo? Não é diferente. E vai continuar sendo assim até Jesus voltar. Então a gente tem que fazer uma música que revele a nossa santidade. Aí sim, estamos falando de uma música correta esteticamente para os fins da salvação.
Estão entendendo? E mesmo se ela for perfeita com relação a tudo isso, ainda assim ela vai ser impura, como nós vimos na sexta-feira. Pelo fato de que os homens são pecadores. E aquilo que sai de nós, nós somos instrumentos impuros. Se você pensar que você é uma harpa, né? Que Deus gosta de tocar em você, né? Aliás, a irmã White usa a expressão várias vezes, né? Atribuindo características de instrumentos aos seres humanos, instrumentos musicais aos seres humanos, querendo dizer que Deus, ele toca as cordas, né, da nossa alma, etc, etc, porque ele quer extrair boa música, mas ela está falando de uma forma não literal, né? Que Deus está querendo extrair de nós as coisas da justiça, né? Os princípios do reino, quer extrair do nosso coração. Então, se você pensar nesse sentido, e realmente nós somos grandes instrumentos, né? Coríntios, o que fala dos instrumentos musicais? Que eles são inanimados. Falando lá da flauta, da cítara, tal, são instrumentos inanimados, ou seja, que não têm vida por eles mesmos. O som acontece num violino porque eu tenho a capacidade em mim de aferir uma nota no violino. Estão entendendo? Ou seja, eu tenho 5 dedos. O que eu posso fazer com 5 dedos? E os outros 5 também, né? Gente, faz miséria. Vocês já viram aquele camarada, esqueci o nome desse maestro agora, mas que teve um problema assim de, não sei se foi artrite que teve lá, e foi... Oi? Isso, João Carlos Martins. E ele foi definhando os dedos, tal, né? E a musicalidade dele não acabou porque ele perdeu os dedos, não. Ele adaptou tudo. E continuou fazendo boa música. Com pouco dedo que ele tinha. Porque é essa a questão. Nós somos musicais. Seres musicais. E essa é uma característica de Deus. Porque Deus é assim. E você foi feito à imagem e semelhança divina. Então agora você entenda porque você gosta de música. Porque Cristo também gosta de música. E você foi feito à semelhança dele. Você foi feito dessa forma. Para adorar. Isso é maravilhoso. Tá? Vamos lá. O que fazem essas coisas então para preparar-te a fim de comparecer no tribunal de Deus? Nada, né? Não faz nada. A música, portanto, não é uma referência ou exigência espiritual para a nossa salvação. Pregar contrariamente a essa verdade é zombar de Deus. Por quê? Voltando ao texto. Não te enganes, de Deus não se zomba, coisa alguma senão a santidade te preparará para o céu. Às vezes tem as palavras fortes assim, mas não são minhas não, sabe? Porque eu sou um camarada assim bem amoroso. Tá bom? Se não recebermos a religião de Cristo, nutrindo-nos da palavra de Deus, não teremos direito à entrada na cidade de Deus. Havendo vivido de alimento terreno, tendo educado nossos gostos a amarem as coisas mundanas, não estaríamos aptos para as cortes celestes. Não poderíamos apreciar a corrente pura, celestial, que ali circula. As vozes dos anjos e a música de suas harpas não nos satisfariam. Porque a gente só ia gostar do axé. Tá certo? Se ia chegar no céu, não ia gostar da música de lá. Só vai gostar do axé, da timbalada, do samba e dessas coisas que estão no nosso coração. Então a gente tem que habituar a gostar das coisas que são de cima. Então aqui a gente já resolve esse probleminha de percussão também, né? Já é uma das coisas que começam a resolver o probleminha de percussão. Porque a percussão está na Bíblia, é uma coisa divina, eu vou falar claramente para você, que é de Deus, foi Deus quem criou tambores, inclusive, porque foi Deus que criou lá a pele do animal, né? Que no passado era usada depois do sacrifício para esticar e fazer música, tá certo? Era literalmente assim. Então, ele que fez tudo isso aí. E também as frequências graves e agudas que dão lá frutos desses tambores. Porém, Deus não quer que nós façamos qualquer coisa com tambor. É essa a questão. Nós vamos fazer qualquer coisa para Deus? Não. A gente tem que fazer uma música santa sobre o prisma de que é a música movida pelo Espírito de Deus. Que Ele nos coloca no coração e isso vai transformar o mundo. Vai fazer as pessoas enxergarem que existe um Deus maravilhoso. Essa música a gente tem que fazer. Música de louvor e adoração. Haverá ali música e cânticos no céu, né? Música e cânticos que ouvidos mortais jamais ouviram, nem o espírito humano concebeu. Logicamente, aqui fazendo parênteses, toda a nossa
musicografia, né? Tudo aquilo que a gente tem de música, já era, já caiu por terra. Não vai estar no céu. Com exceção de 2 cânticos, com certeza vão estar. Que é o canto de Moisés e o canto do Cordeiro, que a gente não conhece. O de Moisés também não, porque se perdeu, né? Mas esses 2 cânticos vão estar no céu. E curiosamente, o que falam esses cânticos? O cântico de Moisés fala assim: porque os cavaleiros foram precipitados no Mar Vermelho, né? Aliás, eu precipitei no Mar Vermelho Faraó e seus cavaleiros, né? Ou seja, é um resuminho do conflito entre o bem e o mal. Faraó, profeticamente, é Satanás. E Deus o Deus que estava lá no deserto com os israelitas, é a pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus vence a Satanás e vai acabar, exterminar completamente tanto o pecado e também os anjos do mal e todos os seus seguidores, as pessoas que forem atrás dessas ideias aí. E o outro cântico fala lá, né, que eu cantei hoje de manhã, o outro cântico, né? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória, o louvor. Esse é o canto do Cordeiro. Espero que essa melodia também apareça em algum momento lá no céu. Não vai estar, mas enfim, que Deus abençoe a todos, né? A mim também. Quem criou a música? A música é de origem celestial. Opa! Não foi criada por outra pessoa que não fosse o próprio Deus. A música, tá? Há grande poder na música. É através da música que os nossos louvores se erguem àquele que é a personificação da pureza e harmonia. Existem 2 coisas muito importantes: o louvor e a música. O louvor não é a música, e a música não é o louvor. Agora, as 2 coisas são perfeitas quando estão juntas. Eu vou fazer uma comparação que eu não deveria, mas só para vocês entenderem, porque eu sei que vocês gostam disso e eu também, tá? Eu sei, então presta atenção, olha aqui. Então, pensa numa garrafa de Coca-Cola. Estou mexendo com aguçando o seu sentido, tá? Para pensar na Coca-Cola. É assim que as grandes companhias fazem, para você consumir e consumir e consumir, tá certo? Então tá lá a garrafinha de Coca-Cola. O líquido de dentro, tá? Aquele negócio pretinho que o povo gosta de tomar, aquele negócio gostoso e saboroso é o louvor. Só que quando você olha para uma garrafa de Coca-Cola, chega, enche assim a boca de saliva, de vontade de tomar, né? Por quê? Porque ali está o cheiro da Coca-Cola na garrafa. Está a forma. É Coca-Cola aquele negócio, só que está vazia. Música é a mesma coisa, é aquela coisa que envolve, né, o louvor. É a coisa que esteticamente faz o louvor ficar mais interessante ainda. Eu vou dizer uma coisa maravilhosa para você. Sabe qual que é a motivação da música e da adoração? Esse texto está lá em Crônicas. Porque a sua misericórdia e a sua bondade duram para sempre. Essa é a motivação da música e do louvor. Não é a justiça divina, não é o fogo eterno, é uma expressão da misericórdia e da bondade divina. Ou seja, a gente faz música porque Deus criou em nós capacidade musical, né? Nós temos uma parte na nossa mente que é ativada por música. Um lugar no nosso cérebro especial ali, onde a música é ativada. Por outro lado, a gente tem assim uma coisa maravilhosa, que é um corpo preparado para fazer música. Um corpo preparado para ouvir música. Deus é tão perfeito, e a música é uma coisa tão perfeita em nós, e é por isso que Satanás não quer nem saber da sua música. Ele não quer saber. Imagina quando você abre a boca para cantar, para adorar Jesus, o seu grande opositor. Ele não quer louvor na igreja. Ele não quer saber disso. Ele não quer que você cante. Ele não quer que você adore. Ele não quer que você exalte. Ele não quer que você reconheça os feitos divinos. Ele não quer que você diga que Deus é amor. Porque ele diz para o universo inteiro que Deus não é amor. Então ele não quer saber disso. Vamos seguir. É com música e cânticos de vitória que os redimidos finalmente tomarão posse da recompensa imortal. A música inspirada por Deus não pode ser superada nem igualada. Se ela não pode ser nem superada ou igualada, é certo que esse tipo de música é superior a qualquer outra
em seus efeitos espirituais. Não somente isso, como também é superior à palavra falada em qualquer de suas formas. Esse pensamento não está aí, porém, esse é um texto meu, tá? Porém, ele está, é um resumo do que está em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 334 e 335. Vai lá conferir para ver se eu estou falando uma coisa errada, tá bom? O que Deus requer? O Senhor Deus do céu requer dos seres humanos supremo amor e adoração. E entre essas coisas está a música também. Duas pessoas podem empenhar-se nos mesmos atos de culto exterior. Contudo, a adoração de uma, quando pesada nas balanças de ouro do santuário, pode ser achada em falta, quando a adoração da outra pode ser aceita. Somente a adoração realizada em sinceridade, com um coração contrito e humilde, é aceitável a Deus. Aqui muita gente que está falando sobre música já dançou, aqui nesse texto aqui. Porque a balança não é a nossa balança. Obrigado. Oh, que bênção, Magrinho. Não é a nossa balança. Qual que é a balança? Me ajudem. Que fala aqui. Só lê lá. Qual que é a balança? Do santuário. Exatamente. Então, são as balanças divinas que não medem, os pesos não são desiguais, né? Os pesos são medidos por sua justiça eterna, por sua própria característica pessoal, né? Que Deus é santo e nós somos pecadores. Então, se não tiver conforme a lei divina, esqueça. A primeira coisa que um camarada que não gosta de algumas coisas que é feito na igreja, ele faz, é acusar o dedo e apontar no nariz do outro. Ele chega e fala que o pensamento dele, pai, etc. E aí ele já quebrou um mandamento. Ora, você quebrou um mandamento, vai para o céu? Não vai. Esqueça, não vai. Então, o parâmetro é outro. Não é exatamente isso que a gente está ouvindo por aí. Tá certo? Vamos seguir. Qual é, então, a música aceitável a Deus? Exibição não é religião, nem é santificação. Coisa alguma há mais ofensiva aos olhos de Deus do que uma exibição de música instrumental, quando os que nela tomam parte não são consagrados. Não estão fazendo em seu coração melodia para o Senhor, que é o louvor no caso, né? A oferta mais agradável aos olhos de Deus é um coração humilhado pela abnegação, pelo tomar a cruz e seguir a Jesus. Não temos tempo agora para gastar em buscar as coisas que agradam unicamente os sentidos. É preciso o íntimo esquadrinhar do coração. Necessitamos, com lágrimas e confissão partida de um coração quebrantado, aproximar-nos mais de Deus, e Ele se aproximará de nós. Entenderam? Claramente, não sou eu que estou dizendo, nem vou comentar. A música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado e enternecido e santificado por sua docilidade. Muitos, porém, que se deleitam na música, não sabem coisa alguma sobre produzir melodia ao Senhor em seu coração. Estes foram após os seus ídolos. A idolatria está solta por aí no assunto da música. Sobre as formas litúrgicas. Só falar uma coisa para vocês. A música da igreja não tem nada de errado com ela, tá? Quando você for adorar a Deus, saiba que tem pessoas de oração fazendo música. Tem pessoas que estão pensando em você profundamente no seu coração. Pessoas que estão lá de joelhos, que estão dedicadas ao Senhor, que estão debruçadas na palavra, estudando e procurando fazer o seu melhor. E essa música é uma música que Deus está colocando no seu coração. Se às vezes você não está gostando de uma outra coisa, não precisa gostar de tudo. Mas também não precisa criticar tudo, né? Então peça para que Deus, que deu a revelação aos outros, dê a você também. Para que você entenda, peraí, isso aí é bom para mim? Ou não é bom para mim? Se não é bom, fique de boa, tranquilo, na sua. Obviamente que você não vai... a igreja não precisa entrar qualquer coisa também. Não é isso que eu estou dizendo, né? Não interprete também mal as minhas palavras, né? Muito pelo contrário. Então, assim, aumenta a nossa responsabilidade
de fazer uma música maravilhosa ao Senhor. Está entendendo? Todo mundo que fala de percussão, eles escutam a minha música, eu canto lá o Digno, né, que vocês gostaram, que pediu para eu cantar, e não falam nada dela, e dizem amém. E ela é carregada de percussão, o tempo inteiro, tem muita percussão. Porém, ela está ajustada à ideia principal da música. A percussão está ajudando para que uma ideia maior esteja sendo construída no coração, no seu coração, daquela guerra entre o bem e o mal, né? E tudo isso está acontecendo, né? E buscando coisas que já estão aí na sua cabeça, na verdade, né? Aquelas coisas marciais já estão na nossa cabeça, né? E a gente escuta e não acha tão ruim essas coisas, né? Então, não necessariamente a gente está querendo introduzir uma coisa errada na igreja, né? De fazer o mundo entrando na igreja. Não é isso. Não é isso. Muito pelo contrário. A gente trabalha com ideias, o compositor é assim, trabalha com ideias e emoções. E aí ele vai trabalhando, como as pinceladas do pincel de um grande artista mesmo, entendeu? Ele pega uma coisa aqui, acolá e vai juntando. Por exemplo, para você entender isso, você não entende nada de música, mas gosta de cozinhar, é a mesma coisa. Quando você está fazendo uma receita gostosa, vamos falar em linguagem de vocês, fazendo uma receita gostosa, maravilhosa, e você está com todo carinho ali, quebrando o alho, aquele negócio, preparando, né? Juntando os sabores para fazer um prato gostoso, é a mesma coisa. O alho está separado, lá a cebolinha está no outro canto, o arroz ou a outra coisa está lá no outro canto, mas quando você une tudo e aparece aquele prato visualmente maravilhoso, o sentido do olfato, né, também está maravilhoso para você. E você, quando degusta aquilo lá, que sabor maravilhoso. Você sente todos os sabores, tal, perfeitos, bem combinados, né? É assim que deve ser uma boa música na igreja. Com todas as coisas na justa maneira, sabe? E fazer você sentir um prazer enorme na presença do Senhor, em nome dEle, para Ele e só para Ele. Estão entendendo? É assim que tem que ser. Deus que fez isso, porque Ele sabe que você ama música. Foi Ele quem colocou em você a capacidade de sentir desejo assim por música. E Ele quer que você sinta isso, porque Deus é bom. A sua misericórdia dura eternamente. Ele é maravilhoso, Ele quer que você sinta prazer nessas coisas, porém na presença dEle. Não é para você pegar isso e fazer lá para o outro camarada lá, né? Aquele lá que está tentando extrair de você o seu louvor para Ele. Não, é para Deus. Vamos falar sobre formas litúrgicas. A forma e a cerimônia não constituem o reino de Deus. As cerimônias tornam-se numerosas e extravagantes quando se perdem os princípios vitais do reino de Deus. Mas não é a forma e a cerimônia o que Cristo requer. Ele almeja receber de sua vinha os frutos de santificação e altruísmo, atos de bondade, misericórdia e verdade. Aparelhamento faustoso, ótimo canto e música instrumental na igreja não convidam o coro angélico a cantar também. Cristo espera fruto, princípios de bondade, simpatia e amor. Estes são os princípios do céu. Pode uma congregação ser a mais pobre da terra, sem música, nem ostentação exterior. Mas se ela possuir esses princípios, os membros poderão cantar, pois a alegria de Cristo está em sua alma, e este canto podem eles dedicar como oferenda a Deus. Olha que texto, gente, que texto do Espírito de Profecia. Vocês estão vendo que estão falando muita coisa besteirenta por aí para você? E você está acreditando que isso é a verdade de Deus? E é Satanás que está usando os textos inspirados contra o próprio Deus, para se instituir no meio do povo de Deus? É isso que está acontecendo. Vamos ler o Espírito de Profecia, vamos estudar, que está tudo aí. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. No entanto, essas coisas tomaram o lugar que deveria ser dado a Deus, tal como se deu no culto dos judeus. O Senhor... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aqui não está falando da música que a gente faz, necessariamente não. Está falando do esteticismo. Ou seja, daquelas ideias de você estar querendo fazer uma coisa tão fantástica para Deus, e de uma forma tão perfeita e ajustada, que esse não é um pensamento de Deus. Não é. Deus espera, Deus está preocupado em que um camarada que
está desafinado e que tem disposição em fazer a obra, ele está muito mais a fim de ouvir esse camarada com notas tortas, fazendo de coração, do que o camarada que estudou 100 anos lá, que toca lá na Filarmônica de Berlim, entendeu? E não está a fim de fazer música no coração, não tem os princípios do reino no coração. Deus vai se agradar do desafinado. Eu estou falando claramente para você. Do desafinado. E eu, particularmente, que mexo com música, eu tenho que me policiar o tempo inteiro para não deixar aquilo que aconteceu lá com Lúcifer acontecer no meu coração. É isso que a gente tem que prestar atenção. Tá certo? Então, irmãos, é muito mais importante a gente elevar o louvor a Deus. E por isso que um louvor na congregação é muitas vezes mais agradável a Deus do que muitas vezes o canto que é feito aqui. Sabe por quê? Porque o povo de Deus em unidade, em uma só voz, como lá no coro dos levitas, quando eles cantaram em uma só voz, a palavra diz que falaram que a bondade e a misericórdia de Deus era só uma eternamente, né? E era maravilhosa e tal. E aí a Bíblia fala que o santuário se encheu de uma nuvem, a saber, a nuvem do Senhor. E já os levitas não conseguiam oficiar os sacrifícios, tal, porque Jesus veio pessoalmente. E eu ainda estou querendo ver o que aconteceu nesse negócio. Na eternidade, eu quero ver essa cena. É um dos pedidos que eu faço para Deus. Eu quero ver o que aconteceu nesse templo lá. Foi uma coisa fantástica, maravilhosa. Imagina o Senhor Jesus pessoalmente. E todo mundo vendo aquela glória. De manhã eu falei que a glória de Cristo é iridescente, né? Ela é multicolorida, né? Baseado no livro de Ezequiel, no capítulo 1, capítulo 10 e em diante, né? É uma glória multicolorida. Imagina aquela glória irradiante assim, parecendo com um arco-íris assim, enchendo e tomando aquele templo. E as pessoas cantando ali, eu creio que muitas lágrimas caindo, corações cheios de esperança. Foi uma coisa fantástica, maravilhosa. E foi um prenúncio, um pequeno prenúncio do céu, do santuário celeste num santuário terrestre. Foi o que aconteceu lá. Ou seja, Cristo se manifestou em plenitude de sua glória. E vai ser dessa forma que vai voltar. Se você não estiver preparado, você vai ter problema. E eu também, né? Vamos nos preparar todos juntos. O Senhor revelou-me que, se o coração está limpo e santificado, os membros da igreja são participantes da natureza divina. Sairá da igreja que crê a verdade, um poder que produzirá melodia no coração. Os homens e as mulheres não confiarão então em sua música instrumental, mas no poder e graça de Deus, que proporcionará plenitude de alegria. Esse é um dos textos falando contra esse classicismo instrumental, né? Esse rigor estético dos camaradas que tocam muito e acham que a música da igreja tem que ser exatamente daquele jeitão lá. Tá certo? Vamos lá. Considerem as circunstâncias da nação judaica. Quando as profecias de Daniel foram dadas, os israelitas estavam no cativeiro, seu templo havia sido destruído, os serviços do santuário suspensos, sua religião se centralizava nas cerimônias do sistema sacrificial. Haviam tornado todo importantes as formas exteriores, ao perderem o espírito da verdadeira adoração. O Senhor atuara para levar o povo ao cativeiro e suspender os serviços do templo, a fim de que as cerimônias exteriores não se tornassem a totalidade de sua religião. A glória exterior foi removida para que se revelasse a espiritual. Vamos dar uma pausa antes de eu terminar e vou cantar um pouquinho. Eu acho que eu vou cantar uma música piano e voz. Alguém me ajuda ali para tirar esse negócio aqui e segurar o microfone para mim. Enquanto nós preparamos aqui, vamos colocar o microfone aqui no piano. Eu gostaria de convidar a diretora J.A. Ela tem algo a dizer. Nós vamos então deixar alguns momentos com ela. Bom sábado, igreja. Boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos vocês no acampamento que tivemos esses últimos dias. Mas, acima de tudo,
eu queria agradecer as pessoas que mais colaboraram comigo nos últimos dias e dizer para vocês que sem vocês eu não teria conseguido fazer esse acampamento acontecer. Eu queria chamar a Laura, a Johanna e a tia Luciana aqui para buscar a flor da Ana Laísa, porque eu acho que vocês merecem. Só um pouquinho, não sai daqui não. Não sai daqui não, que lá no acampamento, eu fui um que ganhei também caneca. E uma caneca do acampamento. E a diretoria ficou sem, por incrível que pareça. E eu, enquanto ancião dos jovens, também gostaria de dar uma flor para a diretora. Eu falei isso lá no acampamento. Houve uma lacuna muito grande na direção JA da Igreja Central. Um período muito grande em que nós não tivemos uma direção dos jovens. Os jovens antigos foram ficando mais experientes. Houve um período em que um grupo assumiu a liderança dos jovens, um grupo de jovens. Mas esse foi por um período pequeno e depois nós tivemos uma lacuna muito grande. Graças a Deus ele suscitou essas meninas para poder nos guiar, tá? Os jovens como eu, tá? Elas estão nos liderando também. Eu gostaria de presentear vocês, Laura, sua caneca. A caneca delas é melhor do que a nossa porque tem nome, viu? Ana Laísa, a tia que veio aqui pegar a dela, a Débora, quem que vai levar? O tio leva da Débora. Ana Luísa, também conhecida como Luli, e a Johanna, a delas personalizada, tá? E orem por essa direção, apoiem a direção dos jovens, porque elas têm bastante planos para a gente esse ano, para nos ajudar a nos aproximarmos de Deus, ok? E no próximo acampamento, quem chegar atrasado não vai se dar bem, porque por como foi esse acampamento, pela qualidade dele, eu acredito que elas tendem a sempre melhorar, incrementar um pouquinho. O próximo vai ser maravilhoso. Então, na hora que elas abrirem a inscrição, corram, senão vocês vão ficar sem, ok? Essa música que eu vou cantar aqui, ela tem um significado assim, muito especial para mim, porque eu estava num momento assim de profunda reflexão com o Senhor, e eu resolvi assim fazer um pedido meio ousado assim para Deus, né? E eu pedi para que Deus me mostrasse um pouquinho da sua glória, no momento que eu estava precisando muito. E Ele não me mostrou a sua glória assim, mas naquela noite eu dormi. E eu estava em oração quando eu dormi. E me parece que da oração começaram os sonhos assim, né? E eu comecei a sonhar com um lugar maravilhoso assim. Eu passava por uns arbustos assim bem baixinhos, parecidos com as arvorezinhas aqui de Uberlândia da minha infância, assim, né? Do cerrado, assim, quando nasci no meio dos matinhos, assim. E eram meio brilhantes, assim, meio brancas, assim.
E quando eu passei assim, eu vi um rio maravilhoso. E eu enxerguei uma luz assim brilhante que vinha, que eu não conseguia, ela ofuscava assim a minha visão, né? Mas ela vinha e batia nesse rio, e aí iluminava o fundo do rio. E as pedras eram pedras preciosas coloridas, né? E aí quando eu passei por esse riozinho, eu olhei lá do outro lado assim, eu vi 2 grandes arranha-céus, e no meio deles um prédio assim de mais ou menos uns 3 andares, que era a entrada para esses 2 arranha-céus. E aí eu tinha ali, eram como a cidade santa assim, né? Em pedras preciosas, camadas assim. E aí, quando eu vi aquele negócio, meu coração se encheu de louvor, no sonho, né? E eu comecei a sonhar com essa música que eu vou cantar para vocês. E eu simplesmente acordei e peguei o papel e comecei a escrever. Exatamente do mesmo jeito que eu sonhei, né? Então, eu acho fantástica essa melodia por causa disso. É uma melodia simples, ela soa, inclusive, assim, meio antiga e tudo. Porém, é uma expressão, assim, genuína de um momento muito especial que eu tive com Deus, assim. Eu gostaria de cantar agora para você. Muito além das estrelas existe um lugar onde Deus preparou a cidade. Nesse lar tão feliz, neste lar de esplendor, viveremos a paz do amor. Nesse lindo país vou morar com Jesus e para sempre com Ele estarei. Muito além das estrelas a vida reluz, pois o sol desta vida é Jesus. Muito além das estrelas, eu vou me encontrar com o meu Salvador tão querido. Sua voz vou ouvir, seu amor vou cantar, e em sua glória irei descansar. Nesse lindo país vou morar com Jesus e para sempre com Ele estarei. Muito além das estrelas, a vida reluz, pois o sol desta vida é Jesus. Não vou falar o que está dizendo aqui, né? Porque a gente não pode falar mal da criação de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Então, vamos aqui. Os propósitos da música. Na Bíblia, a música tem os seguintes propósitos. Primeiro, comunicação e condução dos nossos louvores ao Senhor. Esse é o primeiro e básico propósito da música. Efésios 15, 19. Falando entre vós
em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É uma prescrição, e é exatamente por isso que a gente canta na igreja. Se é uma prescrição divina, por isso que existe tanto ataque na música da igreja. Tá certo? E lá fora está tudo bem, não tem problema, né? Segundo, ele é ensino e admoestação. Você usa a música para ensinar e admoestar. Vamos lá. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com, presta atenção no que Paulo está dizendo, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Paulo é o meu autor predileto no Novo Testamento. Ele fala muito de música, muito. Ele era um levita, assim, um israelita, né? um sacerdote e tudo, né? Então, por isso que ele tinha, com certeza, ele estudou música no templo e tudo, né? Ser um dos instrumentos de comunicação e comunhão com o céu. Vou usar o Espírito de Profecia agora. Pelo cântico, Davi, entre as dificuldades de sua vida, tão cheia de mudanças, entretinha comunhão com o céu. Tá certo? 4. Ser um conduto adequado para nossas expressões de louvor e adoração. É através da música que os nossos louvores se erguem a Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 334 e 35. Passei muito. 5. Exaltar os atributos supremos de Deus. 6. Ser uma ferramenta para o testemunho de nossa fé. As exibições mundanas, conquanto imponentes, são de nenhum valor aos olhos de Deus. Acima do que é visível e temporal, aprecia Ele o invisível e eterno. O primeiro só tem valor na medida em que exprime o segundo. Olha só que interessante esse texto aqui, né? Que cabe muito bem para a música e para todas as manifestações artísticas na igreja, né? O primeiro só tem valor à medida que exprime o segundo. É isso que a gente tem que fazer. A nossa música tem que exprimir os nossos valores espirituais. É esse o assunto. Cristo veio à terra e esteve perante os filhos dos homens com o acumulado amor da eternidade. Eu gosto muito desse texto. E esse é o tesouro que, mediante nossa ligação com Ele, devemos receber, revelar e comunicar. O amor de Jesus. Unam-se num inspirado, aliás, uniram-se. Não, perdão, deixa eu só explicar isso aqui. Esse texto aqui, ele está falando sobre Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, até então eles não sabiam que Lúcifer tinha pecado, que era um anjo enganador, etc., e que estava por ali na terra. Deus achou por bem não revelar para eles, né? Mas à medida que Deus descobriu que Lúcifer estava engendrando um plano para fazer você e eu cairmos no pecado, especialmente através dos nossos primeiros pais, Deus, ele falou assim, está na hora de avisar para eles. E mandou para lá anjos comissionados, que explicaram toda a história da queda de Lúcifer, que aconteceu no céu, etc, etc. E aí o que eles fizeram, Adão e Eva? Aí vem esse texto. Uniram-se no inspirado cântico de sublime eloquência e grato louvor. História da redenção. Então, nesse sentido, os cânticos podem ser eloquentes, né? Porém, infelizmente, Satanás foi adiante, fez um plano fantástico, perfeito, né? E fez o homem cair. E, infelizmente, hoje nós estamos aqui lutando contra o pecado, né? Agora, alguns falam assim, mas eu não tenho culpa desse negócio. Tem sim, todos pecaram. Estão destituídos da graça divina, da glória de Deus, né? O texto fala, porque o problema é que eu peco todo dia. Então, não quer ter mais ação sobre o pecado? Tem como, para de pecar. Que só é possível através de Jesus, né? Para de pecar que vai ser uma beleza na sua vida. E é possível sim, porque Cristo deu o exemplo na cruz e é só seguir o exemplo dele, que a gente para de pecar, tá bom? Vamos lá. Música apropriada. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Antes disso, alguém tem uma dúvida, alguma pergunta assim que gostaria de perguntar? Para a gente tentar resolver de alguma forma? Pode falar. É a sua vez. A
minha dúvida é o seguinte, você falou que todos nós temos no cérebro, né, uma área musical. Mas todos têm a capacidade para desenvolver ou não? Que boa pergunta, irmã. Tem. Eu falo isso de prática como maestro, né? Eu já tive várias pessoas desafinadas em corais, né? E muitas vezes eu não tive condição de ter o coral que eu gostaria nas minhas mãos para trabalhar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente não faz música na igreja como músicos, né? Vamos falar para os músicos. A gente não faz música na igreja porque a gente pensa assim, ah, não, porque eu não tenho lá tantas pessoas assim, né? Mas Deus te deu o dono da música para quê? Para ficar parado? Para não ter dificuldade nenhuma? Vamos trabalhar, irmãozinho. Vamos pegar a mão na massa aí, né? Então, Deus nos dá, como músicos, a capacidade de, inclusive, aprender a trabalhar com as pessoas que são desafinadas. Então, logicamente, Deus me deu uma alusão boa, né? E eu comecei a fazer coisas simples, muito simples, e que fossem intuitivas, para que nós pudéssemos, assim, trabalhar com essas pessoas que tinham dificuldade. E eu vou falar para vocês, essas pessoas não ficaram os melhores cantores, não. Mas afinadas ficaram. Entendeu? Então, há capacidade, sim. Porque a mente trabalha com, como fala, ela vai criando conexões, né? E assim vai desenvolvendo. Fala, meu querido. Eu estudei música há um certo tempo, né? Mas sempre a teoria deixava a desejar. Cheguei até a tocar no início de uma bandinha, tudo. Mas eu tocava só por partitura. E eu admirava aquelas pessoas que, de ouvido, né, conseguiam acertar o tom, né? Eu tenho um irmão dela, por exemplo, ele toca vários instrumentos, nunca estudou. E eu não parei por causa disso, foi outro problema. Mas eu não gostava de ir na aula teórica, porque na hora que a professora tocava uma nota musical, eu não acertava. Eu falei, poxa, e os outros acertavam. Mas mesmo assim eu ainda fui convidado a tocar, né, por um período no conservatório, na banda de um dos professores. Mas eu falava assim, eu tenho talento, dom eu não tenho, não. Agora eu sei que hoje eu tenho vontade de voltar, né? E sei que Deus, antes eu não era convertido, então eu tocava vários tipos de músicas. Hoje o meu desejo é para a honra e glória do Senhor. Então eu sei que Deus vai me capacitar. Mas está essa diferença entre as pessoas que têm aquele ouvido afinado e as pessoas que estudam, aprendem pelo esforço. Fazer um comentário sobre isso. Eu sou fruto assim, de uma escola exatamente de ouvido. Assim, eu comecei estudando de ouvido, porque eu não tive oportunidade de estudar. Não tive mesmo, assim. Eu era muito pobre lá na cidade de Goiânia, e lá não tinha um conservatório que aqui tem. Então tem muita gente que está negligenciando o talento, porque aqui em Uberlândia tem um bom conservatório. Ou não tem mais? Eu estou enganado. Então, tem. Então você pode correr atrás para fazer música. Tá certo? Não é desculpa. Agora, infelizmente, nós temos muitos talentos que estão parados. Mas será que é por falta de oportunidade? Agora é uma pergunta que eu faço, né? Será que é por falta de oportunidade na igreja de Deus, sendo que tem tanta necessidade das coisas aqui? Por que a gente não faz música então? E eu vou falar uma coisa para você. Você vai para o inferno se você não fizer música para Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. Está lá a parábola dos talentos. Ele te deu um para multiplicar em 2. Te deu 2 para fazer 4. 4 para fazer 8. E se você não está fazendo, você corre atrás do prejuízo, meu irmão. Vai estudar música correndo. Espera terminar o sábado, tá bom? Para você não ter que ficar pagando as taxas lá se cobrar alguma coisa. Agora, a minha sugestão para essa igreja, que é uma igreja que tem um diferencial, né, tem uma capacidade um pouquinho maior do que as outras, por que não começar, né, um projeto específico de adoração na igreja? Eu já fiquei sabendo que está tendo umas aulinhas de violão aí, né? Mas vamos usar um pouquinho mais, né? Vou dar uma alusão para vocês. Tem uma igreja lá em Santa Catarina, e várias outras, não é só essa não. Vou usar apenas essa como exemplo. Uma igreja do bairro, não é a igreja principal. Que um irmão de visão, né, que teve uma visão assim,
ele descobriu que tem uma lei, né, que propicia que você, nas manifestações artísticas, tenha aí uns incentivos, etc. E ele correu atrás, fez um projetinho e ele criou um projeto de música naquela igreja que é uma coisa invejável. Que eu fiquei assim, por que eu não tive essa ideia? Né? Por que não fui eu que tive essa ideia? Mas maravilhosas ideias, a gente tem que pegar com os exemplos dos outros, né? Há condições de vocês conseguirem instrumentos com empresas, entendeu? Vamos fazer o projeto e vamos atrás do prejuízo. E da mesma forma, lá no Paraná, eu fui para uma inauguração de uma igreja, eu olhei lá, eu nunca vi assim, para dizer bem a verdade, nunca vi uma cerimônia para derrubar uma igreja. Primeira vez que eu vi na igreja, na vida, né? Eles pegaram, chamaram lá todo o corpo da associação, divisão, não sei o que lá, para meter o martelo numa igreja. Mas enfim, estava lá aquele assunto. E eu cheguei assim para o ancião no canto assim, né? Falei assim, olha, essa igreja é uma igreja tão antiga, vocês estão com um projeto maravilhoso, já apresentaram aqui e tal, né? E eu não vi nesse projeto aí de vocês, ó, um cantinho nem para o piano da igreja. E agora, o que você vai fazer? E eu vou te falar aqui pela fé. Ajoelha no chão, junta com os irmãos aí, compra o piano e outros instrumentos, coloca na igreja e ora ao Senhor para que os músicos venham que eles vão vir. Aí quando eu falei isso, ele começou a chorar, emocionado assim. Nossa, eu tinha pensado nisso tal dia, não sei o que lá. Até comentei com a minha filha, não sei o que e tal. É isso que tem que fazer mesmo. Entendeu? Pega, coloca os instrumentos e começa a orquestra. Tem que ter uma orquestra aqui nessa igreja. É obrigação. Porque não pode investir só assim, não estou criticando, é maravilhoso, né? Igreja maravilhosa. Não me interpretem mal. Mas a gente não pode investir no templo maravilhoso. Preste atenção no que Davi fez. Ele investiu no prédio, ouro, tudo maravilhoso. Só que a primeira coisa que ele fez foi investir no processo ministerial. Isso é maravilhoso. A gente tem que ter uma música diferenciada nessa igreja para atrair as pessoas para a adoração verdadeira a Deus. Porque eles não sabem lá fora o que é guardar um sábado, por exemplo, né? Eles não sabem lá fora o prazer que é estar na presença de Deus, cumprindo a lei de Deus do jeito que está escrito na palavra, entendeu? É maravilhoso. Eles precisam saber dessa verdade. Então vamos atraí-los através das coisas que Deus mesmo instituiu para que nós pudéssemos causar essa atração. Bem, mais alguma pergunta? Em seus passos, o que faria Jesus? Você já leu? Joyce Meyer? Não, então. É uma história assim que foi desafiada a igreja, né? Resumindo bem. E uma pessoa de uma família tradicional tocava piano. E ela poderia estar na Filarmônica, se recebeu o convite. Ela deixou tudo para tocar numa igreja, vamos dizer assim, de favela, de onde tinha bares e tudo. O dia que ela tocou, as pessoas saíram dos bares, o livro relata, e foi para a igreja. E assim houve uma entrega. E a família foi contra, lógico, né? Porque ela podia ter um futuro diferente. Não, ela dedicou a vida dela para um livro muito bom. Aliás, deixa eu fazer um comentário bem interessante aqui. Vocês sabem como é que eu comecei a tocar piano na igreja? Eu já contei essa história aqui para vocês. Eu estava lá na igreja da Vila Nova, ainda não estava formada ainda, lá em Goiânia. E lá tinha uma tenda, né? Estava fazendo uma conferência, tá? E tinha um piano lá. E eu olhava para aquele piano e ficava assim sonhando, né? Senhor, como eu gostaria de tocar esse instrumento, e ficava o coração ardendo e tal, né? Aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim, ué, por que você não tenta? Vai lá, tal, né? Eu senti aqui, vou lá. Aí o que eu fiz? Todo domingo eu ia lá para a tenda e pulava o muro, abria os negócios lá, porque era tudo amarrado assim, né? E ficava lá no piano, e nada. Fui várias semanas e ia e nada. Aí um dia eu falei assim, Senhor, eu estou aqui tentando aprender esse negócio. Eu sei que eu não tenho condição, porque não tem um professor aqui do meu lado. Mas eu não tenho como pagar. E eu estou querendo tocar, mas eu não quero tocar, não é para mim não. Eu quero tocar para o Senhor, para fazer a tua obra na igreja. Para ajudar as pessoas a fazerem música. A tenda está precisando da gente ensaiar tal. Não tem uma pessoa que entenda assim. E eu gosto disso aí. E sabe o que o Senhor fez assim? Então senta aí. Aí eu sentei. Aí quando eu sentei, já toquei o primeiro acorde. Peraí, como é que é isso aqui? Aí fui, e já aprendi o segundo. E já aprendi o terceiro e o quarto.
No mesmo dia, eu aprendi a tocar o piano inteiro, em todos os tons. No mesmo dia. Aí teve sentido, né? Ir para a tenda, né? Ia com prazer, né? Pulava um muro e começava a treinar os hinos, os corinhos e tal. Aí um dia eu cheguei lá na igreja, era um sábado à tarde, quando estavam várias igrejas reunidas ali, fazendo uma gincana assim. Aí eles olharam assim para um lado, para o outro, não tinha nenhum pianista, né? Falaram assim, tem algum pianista aqui? E eu olhei, não tinha ninguém, sou eu. E fui. Sentei naquele negócio e comecei a tocar, né? Aí o povo levou um susto. Porque não imaginava que eu pudesse tocar. E eu nunca tinha estudado, né? Eu comecei assim, de ouvido, tal, né? Daquele jeitão, tal. Aí quando eu fui pro colégio, quando eu cheguei lá no internato, tal. E aí o Turíbio de Burgo, viu aquele menino, vim lá do interior, né? E tocando piano lá de ouvido. Aí eu continuei, né? Ficava lá, abria as portas lá no conservatório, não queria nem saber. Ficava lá tocando os hinos e tal, né? Onde é que você trabalha, menino? Trabalho lá na mercearia lá. O que você faz lá? Eu carrego caixa de suprimentos o dia inteiro, e pão, essas coisas que eu faço. Você quer vir trabalhar aqui comigo? No conservatório? Sim, eu quero. Então vem. Mas o que eu vou fazer? A primeira coisa que você vai fazer é estudar música. Pera, estudar música? Eu? Sim. Faz uma listinha das coisas que você quer aprender. Só me fala quais são. Aí eu enchi a lista, né? Piano, eu quero aprender oboé, quero aprender trombone, quero aprender tudo. Aí comecei estudando piano e depois bombardino. Não gostei do bombardino, apesar de ter chegado a tocar uma vez na orquestra. Peguei um pouco do trombone, achei muito difícil aquele negócio de ficar mexendo com aquela vara lá. Não, para mim não, essas coisas aí. Aí olhei para o instrumento assim que me encantasse. Nossa, o som daquele instrumento ali é tão maravilhoso. O oboé, né? Eu gostei tanto daquele negócio, falei, vou aprender esse negócio aqui. Mas não vou aprender do jeito que é errado que eu aprendi o piano. Eu vou aprender estudando direitinho. Eu quero aprender a ler a tal das bolinhas lá, da partitura. E entrei na aula de teoria, comecei a adorar aquele negócio. Aí, resumindo, aprendi o oboé direito, comecei a solar na orquestra, me tornei o primeiro oboísta da orquestra, depois me tornei maestro. Depois comecei a escrever para os grupos, comecei a escrever piano, escrever um monte de coisa. E hoje eu sou músico, mas escrevo para todo mundo. E sendo no piano, escrevo, não preciso nem mais de piano. Eu tenho uma música assim e tal, escrevo toda ela sem piano, sem nada. Cifro todinha e tal, depois só chego lá para conferir se não tem alguma coisinha errada. E vou e jogo para todo mundo, o pessoal está gravando minhas músicas. Entendeu? Porque Deus, Ele dá o caminho para você, Ele dá a oportunidade e você tem que agarrar aquela oportunidade. E Ele espera que você trabalhe aquilo lá, para você ser útil na sua causa. Até se tornar um ministro de fato de música. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Não vou despender mais tempo, que nós já estamos bem avançados. Mais alguma dúvida, alguma coisa que eu precise ainda falar, que fique assim, que ficou? Tá tudo certo? Mais uma lá. E aí com essa a gente termina, tá bom? Fale, meu querido. Eu estou feliz de ver esse menino aqui, ó. Eu amo você, viu, cara? Só para você saber. Fale. A minha dúvida não é como você já ensinou, porque eu sei que isso aí tudo é real. Sim. Minha dúvida é que tem um ditado popular que diz que papagaio velho não aprende a falar. E eu faço letra e música de cabeça e não sei música. E agora? E agora você começa a mostrar para o povo. Eu vou passar para você. Não, mas você já cantou para o povo ouvir? Algumas vezes eu canto aí. Mas Então, antes de você passar para mim, é mais importante que você tenha um ministério local. Porque aquilo que você faz aqui na sua igreja é uma coisa que eu não vou conseguir fazer aqui. Tá certo? E aquilo que às vezes eu faço lá, também você não vai conseguir fazer. Então Deus precisa de você e Deus precisa de mim. Entendeu? o popular diz que de poeta e de louco, todos nós temos um pouco. É verdade. Eu sou meio poeta, mas não sei cantar bem. Mas ele não entendo de música, mas faço letra e música de cabeça. Mas eu quero ouvir suas músicas, tá? Mesmo assim, tá bom? Deus seja louvado. Eu vou cantar uma última música e assim a gente ora e terminamos, tá bom? Eu nem sei o que está aí, cara. Qual que é a primeira que está aí? O digno de novo? Tem que ter misericórdia de mim, irmão, também. Ninguém tem misericórdia, não. Eu falei tanto do amor de Cristo aqui, né? E vocês não entenderam nada.
Tá bom, então, se tiver no jeito aí, solta o digno. Se não tiver, solta a primeira que tiver aí. Que eu nem sei o que tem aí. Depois de falar tanto assim, que eu também falo, né? Gosto de falar, que é uma beleza. Vamos ver se a voz sai do jeito que precisa. Está dentro da lista Uberlândia. Cura? Vocês querem que eu faça um conselho depois de tudo que eu já falei aqui? A graça eu vou ficar devendo. Tá, faz o seguinte, ó. Vai artistas, Tarsis Iraídes, aí o disco aí é Cura, aí dentro dele tem Digno. Achou? Pode saltar. O céu, por um instante, está em Eu acho que eu estou cantando já. Tá tão bonito. Não, tá o seguinte. Tem o... Acho que é playback, cara. Tem o cantado e tem o playback também. Eu estava achando tão bonita a minha voz. Não sei porquê. Original, né? Que bênção. O céu, por um instante, está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Oh, oh. Jesus, o Verbo transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Pelo seu amor
que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória e o meu louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Você acredita nisso? Esse é o cântico do Cordeiro. Nós iremos cantar exatamente esse cântico. Não vai ter tantas notas não, mas vai ser isso, tá bom? Vamos nos colocar em pé, falar com Deus. Querido Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por tantos louvores que estão no nosso coração. Quantas e quantas vezes o inimigo vem para tentar impedir as nossas manifestações, colocando defeitos naquilo que está sendo feito com tanto carinho para o Senhor. Muitas vezes a gente tem vontade de expressar, mas a gente tem medo. A gente também não sabe como fazer todas as coisas. Mas eu sei que o Senhor quer nos ensinar. Porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é poderoso. O Senhor também quer que nós façamos as coisas diante da Tua presença como um Pai. E na Tua presença, como Pai, o Senhor senta conosco. O Senhor nos fala com carinho. O Senhor mostra todos os caminhos. E também por onde nós não devemos seguir, quando são caminhos de aflição, caminhos que vão magoar o nosso coração e também vão ferir o Teu coração. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a aprender a estar na Tua presença. Porque o Senhor é maravilhoso. E quando a gente sente o gostinho fantástico de andar contigo, a gente não quer soltar mais, Senhor. Ajuda o Teu povo que está aqui nessa tarde a compreender isso, Pai. Que a gente pode confiar no Senhor. Que o Senhor é um Deus que está perto, não é um Deus de longe, como reza aquela canção. E que o Senhor está querendo receber os nossos louvores. E também está querendo ter relacionamento profundo conosco. Seja o nosso amigo. Nós queremos ser seus amigos. Mas nos ajude a encontrar essa senda de perfeição e de maravilhas. E assim, Senhor, nós possamos crescer de glória em glória
E quando o momento que nós formos ver o Senhor nas nuvens dos céus, o Senhor não seja um estranho para nós, porque nós temos já andado com o Senhor a cada dia, a cada instante, conversado com o Senhor, colocado em tuas mãos todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. Espero que o teu povo, Senhor, tenha compreendido o que é adoração, o que é louvor, que existe um caminho maravilhoso nessa senda aí. E também existe um inimigo que está querendo impedir, mas o Senhor está com o caminho aberto. Só basta a gente andar nele. Nos ajude, portanto. Oramos agradecidos por Jesus. Amém.